Olá, bem-vindo ao canal Book Bites. Aqui transformamos livros incríveis em resumos narrados, disponíveis em várias línguas. Se você adora descobrir novas histórias, mas está sempre correndo contra o tempo, você está no lugar certo. Inscreva-se agora e ative o sininho para não perder nossas narrativas envolventes e cheias de insights. Vamos juntos explorar o mundo dos livros em poucos minutos. Hoje vamos explorar Nosso Lar, uma obra fascinante psicografada por Chico Xavier, escrita pelo espírito André Luiz. O livro nos apresenta uma visão detalhada da vida no plano espiritual, onde André Luiz desperta após sua morte. Nosso Lar é o nome da cidade espiritual, onde ele aprende sobre as leis morais e espirituais que regem a existência além da Terra. Através de suas descobertas e redenção, somos convidados a refletir sobre nossas próprias vidas e a continuidade da alma. Prepare-se para uma jornada de autoconhecimento que pode mudar a maneira como você vê o mundo. Vamos começar. Envolto em sombras e desespero, André Luiz acorda em um ambiente desconhecido e ameaçador, as chamadas zonas inferiores. Sem qualquer noção de espaço ou tempo, ele se percebe perdido entre uma realidade nebulosa que distorce tanto a visão quanto a alma. Sentindo-se completamente isolado do mundo dos vivos, André se encontra em um estado de terror puro, onde cada momento é um grito por misericórdia que ecoa sem resposta. Exceto pelas vozes distorcidas de outras almas atormentadas e risadas sinistras que parecem zombar de sua dor. Em meio a esse caos, vozes acusadoras o assaltam, chamando-o de suicida, uma acusação que ele tenta desesperadamente negar, lutando contra entidades invisíveis que intensificam sua sensação de fome e sede, desejos que parecem inúteis nesta dimensão espectral. A angústia de André só aumenta com a hostilidade desse lugar sômbrio, até que uma figura de aspecto paternal surge diante dele. Clarencio. Este ser oferece não só conforto, mas também promessa de salvação, conduzindo-o para um santuário conhecido como Nosso Lar. Chegando a Nosso Lar, André é levado a uma grande instituição, onde finalmente começa a sentir alívio e renovação. Participa de uma oração coletiva que o afeta profundamente. A música e a atmosfera pacífica preenchem-no de uma esperança renovada e um sentido emergente de propósito espiritual. Este momento de comunhão marca o início de sua verdadeira recuperação e a primeira verdadeira conexão com a comunidade que agora o acolhe. André então encontra-se com um médico espiritual que o examina cuidadosamente, revelando como suas escolhas e emoções na vida terrena impactaram sua saúde tanto espiritual quanto física. Este médico esclarece que muitos dos sofrimentos de André foram alimentados inconscientemente por suas próprias ações e pensamentos negativos, uma revelação que serve como um duro lembrete da responsabilidade pessoal que carregamos sobre nosso bem-estar. Dentro deste novo contexto de cura e aprendizado, André é apresentado a Lísias, um residente de Nosso Lar que se torna seu mentor. Lísias o ajuda a entender as complexas leis que regem este plano espiritual, mostrando como as emoções e ações terrenas continuam a influenciar os espíritos, mesmo após a morte. Com paciência e clareza, Lísias guia André através dos primeiros passos de adaptação a esta realidade ampliada, onde cada pensamento e ação ressoam muito além de suas intenções originais. Com a orientação de Lísias, André começa a mergulhar mais profundamente nos ensinamentos de Nosso Lar. Ele aprende sobre a importância do controle de pensamentos e emoções, pois estes têm um impacto direto na paisagem e na qualidade do ambiente espiritual que o circunda. Clarencio, numa visita, reforça esses ensinamentos com um aviso precioso. André deve aprender a transformar lamentações em ações construtivas e pensamentos elevados, para não apenas evoluir espiritualmente, mas também para contribuir com o bem-estar dos outros. Esse conselho destaca a necessidade de retribuir, enfatizando que a verdadeira progressão espiritual envolve servir e ajudar ao invés de apenas receber. Lísias continua a introdução de André ao intricado sistema de Nosso Lar. Ele explica as diversas áreas e trabalhos disponíveis, mostrando como os desejos e atos na Terra refletem nas condições espirituais após a morte. André começa a entender a estrutura e o propósito da colônia espiritual, assim como a sua potencial contribuição para a comunidade. Este entendimento é ampliado quando André é apresentado à organização dos serviços e ministérios de Nosso Lar, aprendendo como as diferentes tarefas são distribuídas entre os espíritos para promover o bem comum
e como todos trabalham em harmonia para o progresso coletivo. Neste novo ambiente, André também enfrenta o desafio de entender o sistema de alimentação espiritual, que é completamente diferente do físico ao qual estava acostumado. Lísias discute com ele como a nutrição espiritual é administrada, destacando a importância da água como um veículo essencial para a energia e renovação espiritual. Essa discussão leva-os a uma visita ao Bosque das Águas, um dos reservatórios naturais de nosso lar, onde André fica impressionado com a beleza natural e os sofisticados sistemas de purificação e energização da água que sustentam a vida espiritual na colônia. Cada nova descoberta fortalece a conexão de André com o nosso lar, fazendo-o perceber que, embora tenha sido arrancado de sua vida terrena, agora ele está em um lugar que oferece uma nova oportunidade para crescimento e redenção. As lições aprendidas através da interação com os espíritos mais evoluídos e as tarefas diárias começam a moldar sua compreensão do universo espiritual e seu lugar dentro dele. Com cada dia que passa, André se sente menos como um forasteiro e mais como um membro ativo da comunidade, pronto para enfrentar os desafios espirituais à frente com um novo espírito de esperança e colaboração. Após compreender as bases da sua nova realidade, André recebe mais orientações de Clarencio. O mentor espiritual retorna com conselhos valiosos sobre a importância de controlar os pensamentos e transformar a autocomiseração em ações positivas. Clarencio enfatiza que, ao avançar e aprender a servir os outros, André não só acelera seu próprio desenvolvimento espiritual, como também contribui para o bem-estar geral da comunidade. A lição é clara. Retribuir é tão importante quanto receber ajuda, e a verdadeira evolução espiritual envolve ambos. Lísias, por sua vez, aproveita para aprofundar o entendimento de André sobre nosso lar. Ele oferece explicações detalhadas sobre as diversas áreas e trabalhos disponíveis na colônia. André aprende que as ações e desejos na Terra têm reflexos diretos nas condições espirituais após a morte, e como ele pode contribuir para sua nova comunidade. Este entendimento é crucial para que André perceba como pode aplicar suas habilidades e conhecimentos anteriores de maneira construtiva em seu novo ambiente. A introdução à organização dos serviços e ministérios de nosso lar é o próximo passo nesse processo educativo. André é levado a conhecer a estrutura funcional da colônia, observando como os diferentes departamentos colaboram para o progresso coletivo e individual dos espíritos. Ele vê em primeira mão como a harmonia e a eficiência são alcançadas através da distribuição equitativa de tarefas, o que fortalece sua compreensão sobre a importância do trabalho em equipe no plano espiritual. Um aspecto peculiar de nosso lar que desperta curiosidade em André é o sistema de alimentação. Diferentemente da alimentação física a que estava acostumado na Terra, aqui a nutrição é tratada como uma forma de energia espiritual que sustenta não só o corpo astral, mas também reforça o desenvolvimento interior. Lísias explica como a água é usada como veículo para essa energia, essencial para a saúde e renovação espiritual dos habitantes. Essa conversa leva André e Lísias ao Bosque das Águas, onde André pode observar a beleza e a complexidade dos sistemas naturais de purificação e energização da água. No Bosque das Águas, André é profundamente tocado pela beleza natural e pela tecnologia espiritual envolvida na purificação da água. O local não apenas fornece água energizada para nosso lar, mas também serve como um espaço de meditação e rejuvenescimento para os espíritos. A visita ao bosque é uma experiência reveladora para André, que começa a apreciar os intricados laços entre a natureza, a tecnologia e a espiritualidade que definem sua nova casa. Através dessas experiências, André se sente cada vez mais integrado e parte essencial de nosso lar. Ele começa a entender que sua jornada espiritual não se limita a aprender e se adaptar, mas também a contribuir ativamente para a comunidade que tão calorosamente o acolheu. Com cada dia que passa, ele se afasta mais de sua antiga vida terrena e se aproxima de seu papel como membro produtivo e evoluído da colônia espiritual, onde cada novo aprendizado é um passo em direção a uma existência mais plena e significativa. À medida que André se aprofunda nos estudos e práticas de nosso lar, ele recebe novidades importantes sobre o plano terreno. Lísias, sempre ao seu lado como guia, compartilha informações sobre a estrutura e o funcionamento da colônia,
destacando as diferentes hierarquias e responsabilidades dentro de nosso lar. Durante essas conversas, André também recebe notícias de seus entes queridos que ainda estão na Terra, fazendo perceber a continuidade das relações além da vida terrena e a importância da comunicação entre os mundos. Curioso sobre o que aprendeu, André começa a indagar sobre o umbral, uma zona de transição onde almas que não são totalmente más, mas que ainda não se purificaram, ficam retidas. Lísias explica que o umbral serve para o esgotamento de resíduos mentais, uma espécie de purgatório, onde as almas enfrentam as consequências de seus atos não resolvidos na Terra. Este entendimento aprofunda a percepção de André sobre a justiça e misericórdia no universo espiritual. Em um momento significativo de sua jornada, André é chamado ao gabinete do ministro Clarencio para discutir seu progresso e desejo de contribuir. Clarencio informa a André que, apesar de ter sido médico na Terra, seu trabalho não foi suficientemente espiritual para qualificá-lo imediatamente para tarefas médicas em nosso lar. Em vez disso, sugere que André comece como aprendiz em áreas que possam prepará-lo melhor espiritualmente, incentivando-o a aprender servindo. Clarencio também aprofunda as explicações sobre a natureza do trabalho espiritual. Ele destaca que verdadeiros trabalhadores do espírito são aqueles que veem no serviço uma oportunidade para crescer e ajudar genuinamente os outros, não apenas uma forma de ganhar títulos ou reconhecimento. Essas orientações motivam André a adotar uma nova perspectiva sobre seu papel em nosso lar, focando em como ele pode contribuir para o bem maior. Um evento tocante ocorre quando a mãe de André consegue permissão para visitá-lo devido ao seu progresso espiritual. A reunião é emocionante e repleta de amor, mas também serve como uma oportunidade para ela advertir André sobre a necessidade de focar no trabalho e serviço, ao invés de se prender à saudade e aos laços terrenos. Ela encoraja André a aproveitar a oportunidade de crescimento espiritual oferecida em nosso lar, trabalhando para o bem maior e aprendendo a amar de forma mais altruísta e divina. Refletindo sobre os conselhos de sua mãe e as orientações de Clarencio, André percebe que seu caminho não é mais apenas sobre adaptação, mas sobre como ele pode usar sua vida para impactar positivamente aqueles ao seu redor. Com uma nova compreensão de sua posição e propósito, ele se prepara para os próximos desafios e oportunidades que nosso lar tem a oferecer. Reconhecendo que cada pequeno passo em serviço é um avanço em sua própria evolução espiritual. À medida que André se aprofunda nos estudos e práticas de nosso lar, ele recebe novidades importantes sobre o plano terreno. Lísias, sempre ao seu lado como guia, compartilha informações sobre a estrutura e o funcionamento da colônia, destacando as diferentes hierarquias e responsabilidades dentro de nosso lar. Durante essas conversas, André também recebe notícias de seus entes queridos que ainda estão na Terra, fazendo perceber a continuidade das relações além da vida terrena e a importância da comunicação entre os mundos. Curioso sobre o que aprendeu, André começa a indagar sobre o umbral, uma zona de transição onde almas que não são totalmente más, mas que ainda não se purificaram, ficam retidas. Lísias explica que o umbral serve para o esgotamento de resíduos mentais, uma espécie de purgatório, onde as almas enfrentam as consequências de seus atos não resolvidos na Terra. Este entendimento aprofunda a percepção de André sobre a justiça e misericórdia no universo espiritual. Em um momento significativo de sua jornada, André é chamado ao gabinete do ministro Clarencio para discutir seu progresso e desejo de contribuir. Clarencio informa a André que, apesar de ter sido médico na Terra, seu trabalho não foi suficientemente espiritual para qualificá-lo imediatamente para tarefas médicas em nosso lar. Em vez disso, sugere que André comece como aprendiz em áreas que possam prepará-lo melhor espiritualmente, incentivando-o a aprender servindo. Clarencio também aprofunda as explicações sobre a natureza do trabalho espiritual. Ele destaca que verdadeiros trabalhadores do espírito são aqueles que veem no serviço uma oportunidade para crescer e ajudar genuinamente os outros, não apenas uma forma de ganhar títulos ou reconhecimento. Essas orientações motivam André a adotar uma nova perspectiva sobre seu papel em nosso lar, focando em como ele pode contribuir para o bem maior. Um evento tocante ocorre quando a mãe de André consegue permissão para visitá-lo devido ao seu progresso espiritual. A reunião é emocionante e repleta de amor,
mas também serve como uma oportunidade para ela advertir André sobre a necessidade de focar no trabalho e serviço, ao invés de se prender à saudade e aos laços terrenos. Ela encoraja André a aproveitar a oportunidade de crescimento espiritual oferecida em nosso lar, trabalhando para o bem maior e aprendendo a amar de forma mais altruísta e divina. Refletindo sobre os conselhos de sua mãe e as orientações de Clarencio, André percebe que seu caminho não é mais apenas sobre adaptação, mas sobre como ele pode usar sua vida para impactar positivamente aqueles ao seu redor. Com uma nova compreensão de sua posição e propósito, ele se prepara para os próximos desafios e oportunidades que nosso lar tem a oferecer, reconhecendo que cada pequeno passo em serviço é um avanço em sua própria evolução espiritual. Confortado pelas palavras de sua mãe e inspirado pela orientação de seus mentores, André passa a se integrar mais profundamente na vida comunitária de nosso lar. Ele é convidado por Lísias a conhecer sua residência, onde é calorosamente recebido pela família de Lísias. Nesta nova fase, André aprende sobre as nuances da alimentação espiritual, que se baseia mais no amor e na evolução espiritual dos indivíduos do que na mera satisfação de necessidades físicas, como era comum na Terra. Durante sua estadia com Lísias, André é introduzido ao conceito de que o amor é o verdadeiro alimento das almas. Participa de uma refeição espiritual, onde a energia é compartilhada através de vibrações de amor e gratidão, fortalecendo o vínculo entre todos presentes. Essa experiência reforça a ideia de que o sustento em nosso lar transcende o físico, operando em um nível energético que alimenta tanto o corpo espiritual quanto o moral. Neste ambiente acolhedor, André também conhece Heloísa, a jovem desencarnada neta de Laura, mãe de Lísias, que ainda está fortemente ligada às suas experiências terrenas, incluindo seu antigo noivo e sua mãe. A dificuldade de Heloísa em se desapegar do passado terreno ilustra o desafio enfrentado por muitas almas em fazer a transição para as realidades do plano espiritual, um processo que requer não apenas tempo, mas também compreensão e apoio da comunidade. Em paralelo à sua vida em nosso lar, André acompanha Lísias em uma missão na Terra, também conhecida como crosta. Eles auxiliam um moribundo e sua família, revelando a André como os espíritos trabalham para confortar e auxiliar aqueles que enfrentam a transição da morte, bem como aqueles que sofrem intensamente. Esta missão reforça a realidade de que a vida continua após a morte e que os laços de amor e dever transcendem as barreiras entre os mundos. Ao retornar a nosso lar, André visita o Ministério da Assistência, onde aprende sobre as complexidades do auxílio prestado aos espíritos recém-desencarnados. Esta visita destaca a importância da preparação e da consciência espiritual antes da morte, bem como os desafios que os novos espíritos enfrentam ao se adaptarem à vida após a morte. A compreensão desses processos ajuda André a apreciar a rede de suporte estabelecida em nosso lar e a valorizar os esforços contínuos para ajudar as almas em transição. Durante seu tempo no ministério, André reencontra Tobias, um antigo amigo da Terra. A reunião é marcada por revelações emocionantes sobre as dificuldades enfrentadas por Tobias após a morte, incluindo seu resgate das regiões sômbrias do umbral. A história de Tobias ressalta a importância do apoio e do amor fraterno entre as almas, mostrando que o perdão e a ajuda mútua são essenciais para a recuperação e o avanço espiritual. Continuando sua jornada de serviço, André e Lísias participam de uma tarefa de socorro no umbral, onde enfrentam condições adversas para ajudar espíritos ainda presos à matéria e às suas paixões terrenas. Este trabalho desafiador não só testa suas habilidades e compaixão, mas também reforça a necessidade de assistência contínua para aqueles que ainda não conseguiram se libertar de seus laços terrenos. Nesta missão, eles encontram Segismundo, um espírito que compartilha sua trágica história pessoal, revelando como suas escolhas durante a vida na Terra levaram a consequências dolorosas após sua morte. A história de Segismundo serve como uma lição poderosa sobre as repercussões dos atos humanos e a possibilidade de redenção, mesmo para aqueles que parecem irremediavelmente perdidos. André passa a assistir a palestras educativas lideradas pelo ministro da Elevação, que enfatiza a importância da busca pessoal pela elevação espiritual. As lições destacam que cada espírito é responsável pelo seu próprio progresso e devem se esforçar ativamente para atingir a ascensão.
Esse entendimento ajuda André a reconhecer a importância do autodesenvolvimento contínuo e da dedicação ao serviço altruísta. Durante uma visita ao Bosque das Águas, um local sereno utilizado para meditação e rejuvenescimento espiritual, André e Lísias exploram a interação entre a natureza e a espiritualidade. Lá, André aprende mais sobre como os ambientes naturais de nosso lar são integrados às práticas espirituais, proporcionando não apenas beleza, mas também um espaço para crescimento e reflexão interior. A jornada espiritual de André é ainda mais enriquecida quando sua mãe o visita novamente. Ela compartilha sua experiência e progresso em outra colônia espiritual, reforçando os laços de amor e continuidade entre os planos espiritual e terreno. Esse reencontro serve para motivar André a perseverar em seu caminho de aprendizado e serviço, relembrando a importância dos laços familiares que transcendem a vida e a morte. A chegada de Narcisa, uma nova amiga que trabalha no Ministério da Comunicação, traz novas perspectivas para André. Juntos, eles discutem as operações de comunicação entre nosso lar e a Terra, proporcionando a André um entendimento mais profundo das complexas redes de interação espiritual e das responsabilidades que acompanham essas tarefas. Uma noite, enquanto André e Narcisa estão perto do grande portão de nosso lar, eles encontram uma mulher implorando por ajuda. Ela é identificada como um vampiro espiritual, rodeada por pontos negros que simbolizam as crianças que ela assassinou ao nascer. A mulher é impedida de entrar em nosso lar devido aos seus graves crimes, e sua presença serve como um duro lembrete das severas consequências dos atos malignos. Narcisa também leva André aos Salões Verdes de Veneranda, onde são realizadas palestras educativas ao ar livre. Esses espaços não só oferecem um ambiente inspirador para o aprendizado, mas também enfatizam a importância da educação contínua e do desenvolvimento espiritual. André começa a refletir sobre sua vida passada na Terra, ponderando sobre as decisões que tomou e como elas moldaram seu destino espiritual. Essas reflexões o fazem apreciar ainda mais a segunda chance que nosso lar lhe proporcionou, permitindo-lhe trabalhar em sua evolução espiritual com uma nova consciência e propósito. Enquanto assiste à chegada de novos espíritos vindos do umbral, André observa a operação cuidadosa e organizada para acolher e tratar esses recém-chegados. Ele percebe a importância dos cães espirituais que ajudam a guiar e proteger os espíritos, ilustrando a complexidade e a meticulosidade do trabalho espiritual em nosso lar. Num encontro singular, André reencontra Silveira, um conhecido da terra, cuja família foi prejudicada pelo pai de André. Eles discutem a natureza das dívidas espirituais e a importância do perdão, proporcionando a André uma profunda lição de humildade e reconciliação. Este encontro não só o desafia a enfrentar os erros do passado, mas também o encoraja a reparar essas falhas através de ações positivas e de serviço altruísta. Continuando sua jornada de crescimento, André tem um sonho vívido em que sua mãe visita novamente, desta vez para lhe dar conselhos sobre o valor do trabalho e a importância de contribuir positivamente para a comunidade espiritual de nosso lar. Este sonho reforça para André a necessidade de se dedicar inteiramente ao serviço altruísta e ao desenvolvimento pessoal, motivando-o a abraçar com ainda mais fervor as oportunidades de aprendizado e ajuda ao próximo que se apresentam. Logo após, a ministra Veneranda oferece uma palestra profundamente esclarecedora sobre a força do pensamento na criação da realidade espiritual e física. Ela enfatiza que o pensamento é uma ferramenta poderosa que os espíritos devem aprender a controlar para evoluir e ascender. Este ensinamento ajuda André a compreender melhor o impacto de suas próprias ideias e sentimentos, inspirando-o a manter uma disciplina mental rigorosa e positiva. O envolvimento de André em nosso lar se expande quando ele aprende sobre a complexidade das relações familiares e conjugais no plano espiritual através da história de Tobias, que possui 2 esposas na colônia. Este caso destaca como as relações no plano espiritual são baseadas em afinidades e compromissos morais que transcendem as ligações físicas terrenas, proporcionando a André novas perspectivas sobre amor e conexão espiritual. Em uma conversa esclarecedora, André discute com a senhora Laura, que oferece novas perspectivas sobre o casamento e as relações espirituais. Ela ensina que o verdadeiro casamento é uma união de almas, que requer compreensão, reconciliação e perdão contínuos.
Esta conversa ajuda André a refletir sobre as próprias relações passadas e a buscar uma abordagem mais fraterna e compreensiva nas interações com outros espíritos. À medida que André absorve essas novas lições, ele começa a sentir-se mais preparado para enfrentar os desafios espirituais e mais integrado na comunidade de nosso lar. Seu entendimento sobre a vida espiritual se aprofunda e ele percebe a importância de aplicar seus novos conhecimentos para ajudar outros espíritos a encontrar seu caminho de iluminação. A chegada de setembro de 1939 traz um novo desafio para os habitantes de nosso lar, pois a guerra na Europa impacta também o plano espiritual. O governador da colônia recomenda prudência e vigilância, preparando todos para um combate espiritual em defesa da paz. A cidade se mobiliza para auxiliar espiritualmente as vítimas do conflito, e André se vê envolvido nesses esforços, aplicando suas habilidades e aprendizados em uma causa maior. Durante um culto evangélico organizado em resposta ao clima de guerra, o governador de nosso lar fala sobre a importância do treinamento contra o medo e de manter a calma diante dos desafios. Essa mensagem fortalece a comunidade, incluindo André, que começa a aplicar as lições aprendidas sobre paz interior e controle mental nas atividades de ajuda aos afetados pela guerra. A experiência de André continua a se expandir quando Lísias o introduz às zonas espirituais inferiores, conhecidas como trevas, onde aprende sobre como os espíritos podem se perder. Este conhecimento sublinha a necessidade constante de vigilância espiritual e de seguir um caminho moralmente correto, ensinamentos que André absorve seriamente. Finalmente, uma visita ao campo da música oferece a André e Lísias uma oportunidade de experimentar harmonias que elevam o espírito. Lá, André conhece a noiva de Lísias e reflete sobre o amor e os relacionamentos no plano espiritual, apreciando como essas conexões são essenciais para o suporte mútuo e o crescimento conjunto. Conforme André Luiz se aprofunda em suas experiências em nosso lar, a mãe decide fazer um sacrifício altruísta ao optar por reencarnar para ajudar seu pai desencarnado, que está preso em influências negativas. A decisão de reencarnar para guiar alguém de volta ao caminho da evolução espiritual mostra a André o poder do amor e do sacrifício, ensinamentos que ressoam profundamente com ele e reforçam a importância de ações desinteressadas para o bem maior. Laura, a mãe de Lísias, também se prepara para reencarnar. Uma cerimônia de despedida é realizada, onde amigos e familiares oferecem encorajamento e apoio. A celebração destaca a importância de sua missão na Terra e serve como um lembrete para todos de nosso lar sobre o valor do serviço espiritual, não apenas na colônia, mas também no mundo físico. André participa de um culto familiar onde o espírito de Ricardo, ainda encarnado, é trazido temporariamente para nosso lar, para comunicar-se com sua família espiritual. Este evento emocionante ilustra a força dos laços familiares que transcendem as dimensões físicas e espirituais, e como essas conexões podem fornecer conforto e orientação, independentemente dos estados de vida ou morte. Após suas ricas experiências e lições aprendidas, André visita sua família terrena e descobre que sua esposa, Zélia, casou-se novamente. Confrontado com sentimentos de dor e ciúme, ele aprende importantes lições sobre desapego e amor incondicional. André auxilia espiritualmente o novo marido de Zélia, que está doente, demonstrando sua capacidade de colocar o amor e a compaixão acima de suas próprias dores pessoais. Finalmente, após todas essas experiências de aprendizado e crescimento espiritual, André é oficialmente reconhecido como cidadão de nosso lar. Este reconhecimento não é apenas um marco de seu desenvolvimento espiritual, mas também uma afirmação de seu compromisso com os valores e a comunidade da colônia espiritual. André reflete sobre sua jornada desde as sombras das zonas inferiores até se tornar um membro pleno de nosso lar, percebendo o quão longe ele chegou e as muitas maneiras pelas quais ele pode contribuir para o bem-estar dos outros. Com o reconhecimento de sua cidadania, André Luiz sente uma profunda gratidão e uma renovada determinação para continuar seu trabalho de auxílio e aprendizado espiritual. Ele se compromete a usar seu tempo em nosso lar para promover a paz, o amor e a evolução espiritual, tanto para si mesmo quanto para outros espíritos que cruzam seu caminho.
Essa nova fase da vida espiritual de André é marcada por uma profunda compreensão de que cada ação, cada pensamento e cada momento de serviço tem um impacto significativo no grande tecido da vida espiritual e terrena. Assim, a história de André Luiz em nosso lar culmina com a celebração de uma vida transformada pelo amor, pelo sacrifício e pelo serviço dedicado à comunidade espiritual e aos laços que unem todos os seres, independente do plano de existência em que se encontram.